Fala galera, sejam bem-vindos ao E-Commerce Cast Team, o podcast do E-Commerce Team, um projeto lançado para ajudar empresários, profissionais que querem vender algum produto ou serviço através da internet. Essa ideia do podcast surgiu no ano passado, a gente está colocando ela em prática agora, para trazer um pouquinho de conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que quer crescer dentro da internet, começar a fazer as suas vendas, sei lá, ter o seu negócio dentro da internet e tudo mais. Hoje é o nosso primeiro episódio, vamos colocar assim, né? Eu estou com dois convidados muito especiais aqui, que são parceiros de longa data de negócios meus aqui em Belo Horizonte. E é um conteúdo que está muito ligado à parte comercial, que eu acredito que é uma parte chave hoje em todas as empresas, né? Todas as empresas hoje precisam basicamente vender. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa relação comercial e marketing. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou sócio proprietário na D&M Assessoria, uma agência de comunicação, de marketing que já está há mais de 10 anos no mercado aqui, atendendo centenas de empresas nos mais variados nichos. E agora a gente está tentando trazer um pouquinho desse conhecimento para quem está querendo entrar no marketing digital. Vou passar a palavra aqui para o Luciano Alto e para o Vinícius Figueiredo, meus parceiros, para eles se apresentarem também, para a gente dar início aí nesse bate-papo. Vamos lá. Olá, gente. É um prazer estar aqui. Obrigado, Lucas, aí, pelo convite. Parabéns pela iniciativa, né? Que é muito bom ter bons conteúdos no mercado, conteúdos que ajudem as pessoas aí no dia a dia e a implantarem seus projetos online. E até para as pessoas entenderem, né, que esse mercado, já vamos começando a falar um pouquinho aqui, que esse mercado online mudou, né? A gente sempre fica achando, parece que tudo começou ontem, né? Mas não começou ontem, já tem muito tempo aí e ele vai passando por fases. E acho que hoje quem quer ter seu e-commerce consistente, bem implementado aí, precisa de ajuda. Né? A gente já saiu daquela era de vou fazer sozinho, tutorialzinho ali no YouTube, uma pesquisa no Google e fiz. Não dá. Então o mercado é muito mais competitivo, então parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu sou o Luciano Alto, eu sou estrategista de marketing e vendas, tenho mais de 20 anos de experiência aí no mercado, já atuei em grandes empresas como Ambev, Lemig Celular, Gran Viver Urbanismo, que foi do Grupo Séculos, fui sócio de agência também, a gente estava conversando sobre isso antes, então meu cartão de visita foi atender a direcional engenharia no país todo, e aí trabalhei muito com o mercado imobiliário, mais de 10 anos, e hoje, como estrategista de marketing e vendas, atuo com consultorias e mentorias para pequenos negócios, para profissionais liberais, para médias empresas, tentando ajudar todo mundo nesse caminho de traduzir e criar estratégias para vender mais, para conseguir conquistar mais clientes. Sou administrador, mas já fiz pós-graduação em gestão, varejo, tenho mestrado em comportamento do consumidor e estudo muito isso também, né? Tendências de consumo e procuro trazer também para as empresas esse lugar, porque muitas vezes a gente fica só preocupado com a parte do negócio, né, estrutural e esquece do cliente, né? De pensar no cliente, como é que ele está consumindo, que produto que ele quer, que expectativa que ele tem em relação àquele produto. Então, é nisso que eu me proponho a ajudar as empresas. Bacana, valeu. Beleza. Que bom. O senhor tem uma história bacana, né? Então, foi bom ele ter falado da história dele. A gente conversando aqui nos bastidores antes, né? A gente estava justamente falando sobre a nossa trajetória enquanto consultores, né? Eu hoje estou ingressando cada dia mais no meio acadêmico, né? Sou doutorando em sistemas de informação e gestão de conhecimento, mas eu considero minha trajetória profissional e também acadêmica multidisciplinar, né? Para quem quer, como eu, desenvolver planejamentos estratégicos, a consultoria ela precisa ser multidisciplinar. O consultor em planejamento estratégico ele precisa entender todo o ecossistema da empresa, né? É isso. Cara, parabéns pela iniciativa. Eu acho que isso é um divisor de águas na sua estrutura. Eu entendo isso como divisor de águas. Obrigado por me convidar para fazer o primeiro dos podcasts seu. Para mim é uma honra, né? Tá te mentorando já há muito tempo e vendo o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua empresa, dos seus projetos. Isso é muito legal. Parabéns.
Prazer estar aqui. Valeu, tamo junto. Bom, vocês estão sentindo aí o nível da galera, né? Só fera aí e vamos desenvolver o assunto aqui para tentar trazer muita coisa legal para vocês. Então, acompanhe esse vídeo aí até no final. Bom, antes de começar a entrar no conteúdo, antes de começar a falar das nossas questões aqui comerciais, queria falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador, que é a ProUse, é uma empresa que a DIM já presta serviço por um tempo, então a gente tem uma propriedade legal para falar, porque é uma empresa realmente de confiança, que além de oferecer a proteção veicular, a proteção para os veículos, está aqui a logo deles aí, é uma empresa diferenciada, ela traz muitos benefícios, como por exemplo, carro reserva, proteção para vidros sem custo adicional, carro reserva para terceiros. Então, ela chega no mercado para oferecer diferenciais com relação às outras empresas. E se alguém aí estiver interessado, gente, quiser fazer uma cotação dessa proteção, a gente vai deixar o link já do site aqui da ProUse na descrição do vídeo. Só clicar lá e falar rapidinho. Alguém do time comercial vai entrar em contato aí com vocês, beleza? Bom, vamos lá. Vamos dar início agora ao conteúdo de fato aqui do nosso podcast, né? O que a gente vai falar sobre aqui. Eu na agência, prestando serviços de assessoria de marketing, vocês nas consultorias, nas suas histórias aí profissionais, vocês já conviveram com os mais variados nichos de empresas, né? Empresas com negócios diferentes. E a gente sabe que uma coisa é o objetivo da empresa, para que aquela empresa está no mercado, o que ela vai entregar para os clientes dela. Outra coisa é o objetivo interno da empresa, que basicamente é vender. Se o cara não precisasse de vender, de ter lucro, ele abriu uma ONG, alguma coisa assim. Então, o setor comercial hoje eu vejo como um core de vários negócios. Assim. É o setor mais importante. Se for pegar uma academia, legal, ela traz saúde, treinamento, bem-estar e tudo, mas qual que é o setor mais importante? É a venda. Se o vendedor não trouxer o cliente para treinar, não adianta você investir em estrutura, em profissional, e isso aí estende para vários negócios. Antigamente a gente tinha muito aquela coisa do vendedor, né? Vendedor e tudo mais. E hoje em dia a gente tem um recurso do marketing trabalhando em paralelo com o setor comercial, abastecendo o setor comercial com leads, com oportunidades de venda e tudo mais. Só que no dia a dia, na minha vivência dentro da DIM, a gente tem encontrado muitos desafios nessa relação. Né? Questão de feedbacks de ambas as partes para melhoria dos processos, entender aquele cliente. Eu queria entender de vocês o que vocês veem hoje como grande desafio aí dentro das empresas, essa relação marketing comercial, dificuldades, desafios e tudo mais. Vamos lá. Eu vou começar dessa vez, depois a gente toca, hein, Vinícius? Toca o barco. Mas vamos lá. Eu acho que essa é uma questão antiga, na verdade, né? Quando a gente pega nas empresas, essa não é uma questão nova. Sempre teve essa rivalidade, esse lugar aí, marketing, vendas, quem está liderando mais a empresa, quem está conseguindo emplacar mais projetos, o que está acontecendo. Se não está vendendo, a culpa é de vendas ou a culpa é de marketing, né? Uhum. Então, isso é antigo. E, na minha visão, isso é literalmente antigo. É uma coisa da velha economia, né? Que é essa coisa de disputa e de ficar jogando macaco um para o outro. Quando a gente está falando, né? A gente está falando aqui de e-commerce e tudo, então acho que todo mundo tem que tentar fazer um raciocínio, e acho que essa é a dificuldade que as empresas têm, de fazer um raciocínio nova economia. Quando a gente fala de nova economia, não existe mais esse lugar do espaço para essa rivalidade, né? Uhum. Exatamente pelo que você falou no começo, porque todo mundo quer o resultado da empresa, né? O resultado é importante, não vai interessar nesse processo quem fez mais ou quem fez menos. O cliente veio porque o marketing é que foi bom, porque o comercial que foi bom, né? O cliente veio porque o processo todo foi bacana, né? Ele se sentiu atendido no processo todo. Ele ouviu o chamado ali do marketing, mas a turma de vendas conseguiu fechar o negócio atendendo ele muito bem e somando que aquele negócio fez sentido para ele. Né? Então, acho que o principal hoje em dia é uma mudança que tem que vir não só das pessoas de marketing ou das pessoas de vendas, mas é uma mudança que tem que vir da empresa.
né? Eu acho que aí tem um papel, né, da liderança mesmo da empresa, do empreendedor, do empresário, de entender isso e até não fomentar, porque tem uma coisa também que vinha da velha economia, que o próprio de dono... metas interna e tudo mais, e cobrar de um porque o outro tá indo bem. E o próprio dono da empresa incentivava isso, né? Ele gostava... Ele usava isso como estratégia. Usava isso como estratégia, era uma estratégia. Eu já como profissional, antes de consultor, eu já trabalhei em empresa que eu era diretor comercial e o presidente da empresa falava, não, eu quero é que vocês briguem. Né? Não faz sentido. Não faz sentido. Isso é ultrapassado mesmo hoje em dia. Então, as pessoas têm que entender isso. Eu acho que é um desafio no dia a dia, porque ainda existe essa cultura lá de trás. E essa cultura tem que ser mudada mesmo. Tem que ter uma transformação aí. E quem quer ir para um e-commerce não pode ter essa cabeça antiga. Tem que trazer para esse lugar no dia a dia, porque, para fechar aqui, é isso que vai garantir o sucesso, né? Porque quando você tem uma empresa onde marketing e vendas estão brigando, você pode ter bons resultados pontualmente. Mas isso não vai te levar a sempre ter bons resultados. Porque uma hora você vai achar que a culpa é do marketing, aí você vai lá e troca a pessoa do marketing. Uma hora você vai achar, né, você como empreendedor, empresário, você vai achar que a culpa é de vendas, aí você vai lá e troca a pessoa de vendas. E muitas vezes não são as pessoas, é a forma como o negócio está colocado. Então, acho que o primeiro passo para resolver isso é esquecer literalmente rivalidades e entender que o resultado é de todos. Uma coisa que a gente pode trazer de dica para a turma, aí eu vou buscar, né, vou misturar nova, velha economia e tal, buscar lá atrás um exemplo que eu vivi no começo da minha carreira, que foi na Ambev, né? E, por exemplo, eu trabalhei a minha vida toda com marketing, mas uma coisa que eu gosto da minha carreira é sempre ter trabalhado muito próximo da área comercial. E isso começou lá atrás, porque na Ambev, por exemplo, eu como gerente de marketing, não adiantava eu ficar brigando com um gerente comercial que eu atendia, porque as minhas metas eram as metas dele. Se ele não batesse o resultado dele, eu não batia o meu resultado e eu não ganhava o meu bônus. Então, como é que funcionava na Ambev? Eu tinha 5 metas como um gerente de marketing. Só uma era uma meta específica para a minha área, que era uma meta de desenvolvimento de pessoas. As outras 4 metas que eu tinha eram metas numéricas, exatamente iguais às metas do gerente comercial da área que eu atendia, né? Então, o gerente comercial da Brahma, o gerente comercial da escola, era a mesma coisa. Então, não adiantava eu ficar brigando com o cara. Eu tinha que fazer de tudo para aquele cara atingir os resultados dele, bater a meta dele, porque isso significava a minha meta ser atingida e eu ganhar bônus, né? Então, isso é um exercício, né? E quando a gente fala assim, e-commerce, a gente pensa logo naquela loja virtual cheia de produto. Mas o intuito aqui, a gente também pode falar de vendas pela internet, por exemplo, de um serviço. Sim. Ou de algum produto que o cara tem que buscar uma loja física, uma academia, qualquer coisa. E aí, nesse sentido, o comercial não se resume ao vendedor. Porque muitas vezes o vendedor está lá na ponta da linha, ele atende o cliente, tem um processo, tem um preço que ele tem que seguir e tudo mais. E aí, muitas vezes, a venda não acontece, por exemplo, pelo preço que está sendo definido, que às vezes nem é responsabilidade dele. Então, essa relação marketing comercial, ela é fundamental até para isso. Um feedback do marketing que você está tendo de 100 leads, você só converte 1%, tá baixo. O que está errado? É o produto que não está legal? É o serviço que não está legal? O cara tem uma dificuldade no checkout da loja, então o comercial vai abastecer o marketing vai abastecer o comercial de informações. Essa relação é muito importante. Tá, mas vamos combinar. Deixa eu pegar um gancho na fala do Luciano aqui, que eu acho que ele ilustrou bem esse processo evolutivo, né? E essa relação marketing-comercial, mas eu acredito muito, né? Eu tenho uma crença de que a tecnologia democratizou o marketing. Quando eu ouço o Luciano falar, eu vejo que anteriormente, né, dentro desse processo evolutivo, o marketing estava constrito e restrito a grandes corporações. Okay? Nós estamos falando aí de grandes empresas com grandes contas de marketing, onde inclusive as agências de marketing, né, estavam restritas e brigando no mercado para ter essas grandes contas. A tecnologia democratizou o marketing, né, na minha visão.
E aí ela trouxe o marketing para micro, pequenas, médias empresas que antes não tinham recursos vultuosos para investir em marketing. E aí eu vejo o seguinte, qual que é o grande desafio hoje do mercado, do marketing como todo, do comercial? É a qualificação dos profissionais. Okay? A qualificação desses profissionais para conversar com o cliente, né, com o consumidor, e a qualificação desses profissionais para conversar do meio para dentro, para conversar com os funcionários, a qualificação, né? E aí entender o negócio, compreender o negócio, a proposta de valor do negócio e levar para frente. Levar para onde? Levar para a agência. A agência que vai interpretar isso e transformar isso em algo, ou ajudar e suportar a transformar isso em algo vendável. Okay? Esse é o meu entendimento. E, além disso, o segundo grande desafio eu concordo com você, a área comercial e marketing são grandes precursores da receita operacional de uma empresa. No entanto, não adianta você ter sua casa desarrumada e ter um excelente comercial. Né? Então, as coisas precisam funcionar de alguma forma em concomitância. E aí, de novo, a gente volta para micro, pequenos e médios empresários. Eles estão muito preocupados em trazer receita, isso é claro, né? Mas pouco preocupados em desenvolver pessoas e pouco preocupados em desenvolver processos. Com a tecnologia, isso ficou, inclusive, se agravou. Né? Porque muita gente não domina a tecnologia. Quando a gente fala de e-commerce, a gente vê um vasto universo que todo mundo acha que dá para entrar. Mas não é assim, não. Quer investir pouquinho, quer ter como uma segunda renda, só que a competição, a disputa nesse mercado está tão pesada que não adianta mais você entrar com o amadorismo. Não tem jeito de você bater de frente com Magalu e outros grandes players aí, porque você vai ver, os caras têm volume gigante, tem tecnologia demais empregada, e aí você tá ali correndo por fora, uma hora você vai quebrar, não vai ter jeito. E eu acho que um ponto bem importante também é essa questão de... A grande vantagem, né, que os pequenos negócios têm, o Vinícius falou super bem disso, dessa democratização aí do marketing, o lado positivo, né, democratizou, e o lado que virou um grande ponto de atenção, virou muita caixinha, né, e as pessoas estão pouco preparadas para pensar no todo, na estratégia. Então o cara entende da ferramenta, mas não entende do negócio. E acho que esse é uma questão que todo empreendedor tem que começar a pensar e acordar para isso. Quer dizer, como você falou, o mercado está muito competitivo. Como é que eu posso me diferenciar de um grande? E aí a grande questão, que é o relacionamento com o cliente, né? Essa proximidade com o cliente. Porque quando a gente entra só pelo busca-pé, só pela pesquisa, o cara vai pelo menor preço, e normalmente quem vai ter o menor preço é o grandão, né? Ou vai ter condições melhores de pagamento ali e tal. Mas se você consegue ter relacionamento, se você consegue entender aquele público e o público consegue te perceber como muito próximo, e que entende o que ele quer, mostra o produto que ele está precisando, isso vai fazer muita diferença, né? Tem dois pontos importantes aí que a gente acha que é legal trazer para a turma, que é esse lugar assim. Primeiro, a gente está numa época que já há algum tempo não tem mais essa coisa do físico e do digital, né? A gente que trabalhou aqui em agência, né? A gente é da época do... É jovem há mais tempo, Jovem há mais tempo, gostei desse termo, vou adotar. E a gente viveu aquele mundo que era, tudo é offline. Aí, de repente, surgiu o tal do online. Então, era off e on. Aí, depois, não, vamos integrar esse negócio aí. Aí virou, o povo criava nome, né? On life, on live. E aí, hoje em dia acabou isso, né? Para trazer uma coisa técnica. Hoje em dia tem que ser omnichannel. Omnichannel, tem que trabalhar em né? todos os canais, integrado, senão você perde espaço. E aí os nomes são... Isso mesmo. Os nomes são dados, né? Como os mundos que a gente vê hoje em dia, mundo VUCA e por aí vai. Os nomes são dados, mas as pessoas não conseguem compreender isso, né? Ou pelo menos, de novo, né? Isso está constrito a grandes mentes, a grandes empresas, a grandes corporações. E só um complemento, Lucas, eu acho que sua iniciativa converge muito com isso que a gente está conversando. Porque não é levar conteúdo,
na minha visão. Hoje em dia, leva a educação. Esse tipo de mercado não precisa de conteúdo, precisa de um processo educativo, né? Essa segmentação do mercado, cada dia mais eu vejo isso. Minhas consultorias são direcionadas a micro, pequenos e médios empresários. Por quê? Porque eu entendo que a carência está aí, né? Essas pessoas não têm investimentos vultuosos em consultorias, em assessorias e etc. Não, normalmente é o dono ali remando para entender toda a estrutura, né? E conduzir o que vai desde um financeiro até vendas passando pelo marketing. Então, se a gente puder levar conteúdo relevante para essas pessoas e agregar, né, culturalmente, dentro dessa estrutura, agregar valor de verdade, educar esse cara para ele entender, pô, isso aqui na ponta funciona, obrigado, né? Então, acho que é por aí que a gente precisa evoluir. Dentro do que você falou aí, eu queria até já puxar uma outra bola que você falou aí com relação ao marketing estar mais inclusivo, mais democrático, né? Hoje em dia tem solução para tudo. O que a empresa não pode ficar é sem fazer básico ali dela de marketing, que é ter uma rede social, que é se preocupar com as avaliações no Google, no Reclame Aqui, que é ter canal de comunicação com o cliente, tudo mais. E aí a gente separa as empresas por tamanho. A gente tem as grandes corporações que desenvolvem um setor de marketing interno, com um gerente de marketing, um designer gráfico, às vezes mais de um videomaker, enfim. O marketing é meio... Quando a gente fala, você trabalha com marketing, eu quero fazer um vídeo. Não, eu não trabalho com vídeo, é igual a medicina. Pô, se você é dermatologista, não vem olhar meu ombro, não. Vai procurar um profissional específico. E aí, a gente fica nessa. Pô, montar um setor de marketing interno é complexo. São muitos profissionais, para você conseguir fazer tudo, fica caro. Só que a gente tem soluções mais tranquilas, assim. Você pode ter um social media interno, que é um cara que vai atender com aquela demanda sua inicial. Você pode terceirizar o serviço com uma agência pequena, média ou grande, onde vai caber dentro do seu orçamento. Aí, você estando mais aí nessa parte de consultoria das empresas, de planejamento financeiro e tudo mais, quando que é a hora do cara começar a olhar para isso com mais atenção, tentar buscar uma equipe interna para otimizar isso? É baseado no feeling do empresário, no fluxo de caixa, como que você vê isso aí? Ô, Luciano, você percebeu, né? Lá vem ele com pegadinha, né? Isso não é uma pergunta, né? Isso é uma pegadinha quase, né? Não. Você que tem, né, é consultor nessa área. Bom, planejamento estratégico, como eu te disse, ele é multidisciplinar, né? Eu costumo dizer o seguinte, tudo acontece aonde o sangue é bombeado para o resto do corpo humano, que é no coração. Então, já que tudo acontece onde essa estrutura toda é alimentada, eu vou sempre primeiro no financeiro, ok? Então, o financeiro é onde eu ataco primeiro, é onde eu vejo e aonde eu consigo ver a empresa conversando com a consultoria, né? Os números provam muitas coisas, mas o momento de ingressar em marketing é o momento em que você arrancou a empresa. Né? Dada a importância do que a gente está falando aqui. Independente da estrutura. O marketing tem que estar desde o nascimento da empresa. Comercial e marketing tem que nascer com ela. Né? Mas nascer com... E aí, aonde eu não sei se o Luciano concorda comigo, nascer com um orçamento. Isso. Né? Que é o que a grande maioria das pequenas e microempresas, né? As médias já conseguem perceber isso, né? Mas as micro e as porque pequenas... Porque para chegar a ser média, ela teve que perceber isso, senão ela não sobe. É isso aí. Tem umas que nascem médias, né? Mas, via de regra, você vai criando um processo evolutivo, né? Eu não queria fazer pegadinha, não. Eu trouxe porque eu justamente queria essa informação pessoal. Não adianta se você tem uma loja física e quer abrir um e-commerce, se você quer empreender de cara no e-commerce, não adianta você pensar, vou desenvolver a minha loja, depois eu penso no marketing. A hora que ela estiver pronta, eu vejo como que eu faço. O planejamento estratégico, o plano de negócio, enfim, ele tem que estar lá no início com tudo isso visualizado. Inclusive, o que o cara tem de verba para fazer isso durante 12 meses e com X metas para ele bater, senão depois ele não consegue manter o negócio. De novo, né? Não adianta eu ter minha casa toda arrumada se ninguém entra. Não. Né? Então, assim, eu quero receber visitas. Né? Por isso que eu falei lá atrás do comercial. Não adianta você comprar estoque, contratar almoxerifado, separador de mercadoria, tudo se você não está vendendo. Então, o core ali é a venda. Mas é lógico que tem que estar com a casa arrumada, né?
Eu acho que tem um lugar aí que é importante, que o Vinícius falou da questão do orçamento, porque esse é um dos grandes problemas também, né? As pessoas, às vezes, as pessoas confundem marketing também com campanha. Então, ou seja, eu vou investir em marketing naquele Dia das Mães, aí eu vou investir em marketing, né? Natal, aí eu vou investir em marketing. Black Friday, que tá Black super em moda, Friday, todo mundo né, quer fazer, às vezes nem pode fazer, mas quer fazer. E só que o que acontece é o seguinte, hoje em dia, considerando essa democratização aí do marketing, você criou 555 concorrentes. É bom para você, porque você também pode ser uma das pessoas no mercado, mas você tem muito concorrente. Então, não tem mais essa história de, eu faço uma campanha pontualmente, então eu vou investir em marketing 4, 5 vezes no ano. É o tempo todo, tem que estar lá na linha de orçamento. Até porque aquele cara que compra de você, não pelo Buscapé, que compra de você pela empresa que você não adianta você esquecer ele 3 meses e chegar para ele em novembro. Ele tem que estar sempre lembrando de você. Sempre lembrando, perfeito. Porque e aí esse desafio de tem um marketing dentro da empresa, ou terceirizo e não sei o quê. Primeiro tem que ter esse orçamento desde o início. Depois eu acho que as pessoas têm que entender que elas não vão dar conta de tudo. Que é igual assim, eu também falo muito nas mentorias até, quando o pessoal está, né, nos pequenos negócios, nessa ansiedade de querer fazer tudo, né, de botar a mão na massa e fazer tudo, normal, né? Não adianta, você não vai dar conta de fazer tudo e você não tem expertise nem conhecimento para fazer tudo. Hoje, as coisas são mais complexas mesmo. Então, é importante que você tenha ajuda. Aquela atividade ela tem que ser feita para fechar, né, o ciclo ali para o cliente. Só que não necessariamente é você que tem que fazer. Agora, porque eu já vi, quando você começa aí com pequenos negócios, muita gente já desesperada, querendo pagar cursos e cursos, comprar cursos para entender muito do Instagram, como fazer 10 stories ao longo do dia. Cara, você não vai conseguir fazer. Se você fizer isso, eu sempre faço aquela brincadeira, se você fizer isso, você vai ser aquele empreendedor que está lá fazendo dancinha no TikTok e o WhatsApp está bombando, perguntando, cadê meu pedido? Qual que é o preço disso aqui? Quando é que eu vou receber? E você não está respondendo, né? Então, acho que hoje em dia as pessoas têm que entender que para ter um negócio estruturado é necessário ajuda. Você não precisa fazer tudo dentro de casa. Mas aí você tem que ter orçamento para poder pagar por essa ajuda. Eu acho que uma coisa importante, é sempre importante ter uma pessoa, né, de marketing dentro do processo. E acho que a maioria das empresas acaba fazendo, né, das pequenas empresas aí, por essa coisa de vou diminuir custo, né, não vou terceirizar e não sei o quê, acaba fazendo a escolha errada. Não, desculpa te cortar, Luciano, mas assim, só para pegar um gancho na sua fala, é importantíssimo que as empresas entendam que o marketing é também campanha. Né? E não se resume só a uma campanha. Né? O marketing e o comercial eles vão assessorar nesse diálogo com o cliente. Né? Nessa manutenção, né? Nos LTVs da vida, nos CACs da vida, né? Nesse custo de aquisição de um consumidor, do tempo que esse cara vai ficar dentro da estrutura, sendo um consumidor fiel, comprando várias vezes, né? Todo esse entendimento ele precisa tá muito claro para o empreendedor ou para o gestor, para que ele entenda que não adianta só ele fazer uma campanha do Dia das Mães, como a gente estava comentando aqui, né? Isso não é suficiente. Ele vai precisar entender isso, ou a grande maioria já tem entendido isso, que ele vai precisar conversar com o cliente com essa enorme frequência. Né? Que enquanto ele está fazendo dancinha no TikTok, outros processos operacionais que são muito mais importantes do que a dancinha dele estão ocorrendo, né? Dentro do ecossistema que é uma empresa, que é um ecossistema complexo. Né? Bem complexo. E tem essa questão que para perceber isso daí, né, você tem que ter um olhar mais estratégico. Né? Então, eu, por exemplo, falo muito para a turma que é melhor você ter uma grana
onde você, ao invés de, sei lá, de contratar 2 pessoas que seja de operação para ficar fazendo, né, o dia a dia das redes sociais, você pega essa mesma grana e contrata alguém com um conhecimento melhor, que tenha um olhar já de algum tipo de caminho estratégico, de estratégia, e vá procurar um parceiro, vá procurar uma agência para fazer esse dia a dia. Porque o empreendedor tem muito esse lugar de querer fazer ou achar que é simples fazer, né? Então, se eu arrumar outro dia eu ouvi alguém falando, não, arrumar um estagiário, ele vai fazer o não sei o quê, e vai cuidar lá das redes sociais. Pessoas são vistas comumente como custo, e não como investimento. Não, e a rede social é sempre vista como um plus. Alguém que é contratado para fazer alguma coisa e você vai ter 2 horas livre no seu dia, você cuida da... E aí acaba que fica largado. Fica largado e não tem estratégia, né? O que as pessoas têm que entender é que não adianta só mais ter um Instagram, né? Abrir lá o seu perfil, ou ter um canal no YouTube, né? Ou tá lá no TikTok, sem estratégia, sem intencionalidade. Aí vou voltar para o início da minha fala. Essa época acabou, gente. Quem ganhou dinheiro nessa época, que bom, sejam felizes. Quem ficou milionário lá nessa época, lá atrás, que tinha pouca gente, e o cara lá com o celularzinho, né? Quando você assiste, por exemplo, Bruno Perini e Malu Perini, eles contam lá que quando começou era só a Malu, a iluminação deles era um balde com areia e para colocar um tripé lá, né? Isso acabou, né? Isso foi lá atrás. Hoje o mundo é outro, não adianta a gente querer voltar lá. Então hoje sim, você precisa de ajuda, você precisa que o seu Instagram seja intencional, quando tiver um post, tem que estar pensado ali. E se você só consegue isso se você tiver, às vezes, alguém dentro da empresa com um pouco mais de estratégia, com um pouco mais de corpo, e esse dia a dia aí, você ter parceiros, né? Você ter uma agência, você ter um freela, você ter alguém que consiga fazer essa rotina do dia a dia, porque a rotina, por exemplo, do Instagram é o que a gente brincava em agência, né? Aí, quando você tem conta de varejo, virou padaria, né? Tem que sair post, Então, você precisa desse lugar de quem... E alguém tem que fazer. Então, você precisa de gente que entenda um pouco de estratégia e que traga esse lugar da operação. Porque, por exemplo, para trazer, né? Você falou de informação aí, Vinícius, para trazer informação. Acabou de acontecer a NRF, né? Que é o maior evento de varejo do mundo. Acontece em janeiro, em Nova York, todos os anos, né? E de lá, eles é um grande encontro lá. Tem muito brasileiro que hoje em dia tem várias empresas aí que hoje em dia fazem caravanas e as pessoas têm visitas técnicas, além de assistir mesmo lá o congresso. E no final do congresso, eles fazem um resumo daquilo que aconteceu e normalmente apontam tendências, né? E o que a gente estava falando ali dessa coisa do não ter mais nem on, nem off, não sei o quê, né? Ou chegar no digital, e hoje é o phygital, né? Que é você misturar o físico com o digital e estar em todos os lugares para o cliente ter acesso, é a realidade do varejo, né? Isso foi falado lá e é uma das 7 coisas que eles estão colocando, junto com essa questão do relacionamento ali, da proximidade com o cliente. Se você não tiver dentro da sua empresa alguém que possa estar buscando esse tipo de informação e você só está preocupado com o operacional, isso vai passar. E isso são informações importantes, são coisas relevantes. Quer dizer, diante disso, o que eu posso fazer para a minha empresa, né? Aonde eu tenho que estar, que canais que eu vou colocar à disposição para o meu cliente, de que forma eu vou me relacionar com ele. Então, isso vem cada vez mais para a questão da estratégia. Porque, para fechar esse raciocínio, uma coisa que é muito importante para que a gente chegar nesse ciclo de vendas é a diferenciação. A gente sempre tem que responder por que o cliente vai comprar de mim e não vai comprar do outro. Porque não adianta, o mercado está cheio de gente. Igual ao que eu vendo, igual ao que eu faço, aí tem várias outras opções. Mas por que ele vai me escolher?
né? E para poder responder essa pergunta, você precisa de gente dentro da empresa que esteja pensando nisso, não esteja só pensando no post que vai amanhã, né? E aí eu queria juntar um pouquinho das duas informações, que é ter esse profissional interno, porque realmente você pode terceirizar o marketing, você pode trazer profissional para fazer vídeo, foto e tudo mais. Isso vai gerar um retorno dentro do marketing para sua empresa, você vai ter leads, você vai ter visualizações e tudo, só que você precisa de um profissional interno para atuar justo no que você falou, CAC, custo de aquisição de cliente, e também na manutenção desse cliente, mas o CAC é muito importante, porque dentro dessa rotina de marketing, de trazer leads, um dos grandes problemas que a gente tem nessa relação do dia a dia é: o marketing diz que entregou os leads, o comercial diz que os leads estão desqualificados. Aí, quando o marketing vai entrar no processo, ele identifica que o comercial não está trabalhando tão bem quanto deveria, ou então que o preço do produto não está adequado ao mercado. E aí, se você não tem um profissional interno na empresa olhando para isso, para entender, poxa, fizemos 100 contatos, vendemos 5, e esses outros 95 aqui, qual que é o problema que está acontecendo? É o preço, é o nosso prazo de entrega, é a nossa abordagem, é o consultor que não está fazendo uma abordagem legal, não está vendendo o produto ou negócio? E aí, quando você não tem esse cara interno focado em trabalhar essa questão, vamos dizer, um gerente de marketing, um gerente de projeto, ou alguém do próprio comercial que tem alguma especialização nessa área, isso se perde. E aí essa rivalidadezinha de não está chegando lead qualificado, a gente manda os leads, mas não vende, vai ocasionar o quê? Num rompimento. Ou desliga a agência, ou busca um outro fornecedor para isso, ou demite o vendedor porque ele não está batendo meta. Dentro daquilo que a gente colocou no começo, né, a rivalidade, isso aí é destrutiva, tanto para os dois lados aqui, para o profissional, para o terceirizado, quanto para a própria empresa, né? Não gera resultado. Você acha que o desafio desse processo evolutivo, de democratização do marketing, é só das empresas? Os prestadores de serviço de marketing, eles cada dia mais têm que entender desse processo de democratização e desse processo evolutivo. E de relacionamento com o cliente. O grande desafio para as agências de marketing que eu vejo hoje é conseguir entender o negócio do cliente e ter profissionais dentro da estrutura que entendam o negócio do cliente, que entendam o cliente e que consigam traduzir e linkar essas duas extremidades, né? Eu acredito muito que nós, como prestador de serviço, eu como prestador de serviço de consultoria em planejamento estratégico, você como prestador de serviço em marketing, o Luciano da mesma forma, nós temos a obrigação de qualificar a nossa equipe, né? Ou de buscar profissionais do mercado que levem isso para dentro dos nossos clientes, né? Que consigam fazer essa sinapse entre o que efetivamente o meu produto quer conversar com o mercado, né? E aí sim, e o meu produto em si, né? O meu cliente, o meu produto, o que eu estou ofertando, os canais, os diversos canais por onde eu vou andar. E aí sim, a gente pode conversar sobre meta, a gente pode conversar sobre todo o desenvolvimento dos demais desafios que a gente vai tocar a partir daí, né? Então, o que acontece o que eu vejo muito as agências gostariam muito que tivesse um profissional dentro da estrutura do cliente que interpretasse isso, né? A gente fala de suspect, a gente fala de prospect, a gente fala de lead, a gente fala de lead qualificado, a gente fala de venda, a gente fala de experiência do cliente, né? Só que, e aí? A gente está conseguindo, os profissionais de marketing estão conseguindo agregar valor ao cliente, porque não é a experiência do cliente, e sim a experiência do seu cliente enquanto demandante de marketing. Ele também tem que ter uma experiência com você agradável, ele também tem que conseguir enxergar na sua prestação de serviço valor agregado, né? Então, esse é o nosso desafio, né? Esse pequeno, micro, médio, entender que, tudo bem, eu preciso ter um profissional aqui? Não sei, talvez não, né? E a agência prestadora de serviço entender que, a minha turma aqui, a minha equipe, o meu time vai ter que entender de negócio. Não é só de marketing mais. Legal. Valeu. Bom, a gente está com um tempo já legal aqui de podcast, o bate-papo está muito legal. Eu vou falar antes um pouquinho sobre o nosso outro patrocinador. Vocês podem colocar aí a Life Labs, que é uma loja virtual de suplementos.
Ela vende produtos aí para saúde, performance, bem-estar, distribuição a nível nacional, preços competitivos, soluções novas no mercado, fora daqueles suplementões de whey protein e tudo mais, são soluções mesmo para saúde, performance e bem-estar. Mais um patrocinador do e-commerce Teamcast, que a gente vai deixar o link na descrição aí do vídeo. Quem quiser acessar e conferir lá também, tem muita coisa legal. E agora, para a gente caminhar para o final, a gente está com quase 1 hora já de bate-papo aqui, legal, para não estender demais, eu queria abrir para vocês, enquanto experts aí na parte comercial, né, dentro das empresas aí, queria que vocês trouxessem para o dono de loja física que quer abrir uma loja virtual, ou o cara que é empreendedor de qualquer área e quer abrir a sua loja virtual. Tratando-se de processos comerciais, montagem de time, definição de preços e tudo. Que dicas vocês dão? Qual é o passo a passo inicial que esse cara tem que ter para que o negócio dele tenda a dar mais certo do que simplesmente abrir uma loja, sair comprando produto e colocando qualquer preço e tudo mais? O que vocês podem contribuir nessa parte aí? Expert aqui é o Luciano. Não já jogou para mim, né? Começa a passar a bola, não. Os dois têm currículo. Exatamente. Doutor, não é o doutor. Fala aí, doutor. Quer começar? Não, pode falar. Fica à vontade. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender aí é essa questão de entender, né, o chegar aí no e-commerce como mais um canal, né? E pelo menos eu tenho a visão do e-commerce, vamos dizer assim, mais ampliado. Seja ele efetivamente um site e tal, mas... Ou vamos ampliar o conceito aí nessa questão de outras formas do produto chegar, né? Quando a gente vê hoje, por exemplo, o pessoal de moda consegue vender muito pelo WhatsApp hoje em dia, né? Então, e essas gerações... Esse é um outro fator aí que eu não vou responder agora, vou deixar a pulga atrás da orelha da turma, que é também esse lugar para o e-commerce, para o digital, tem que existir. Principalmente porque vem uma geração, né, já começam a ter estudos aí do comportamento de consumo da geração Z aí, da galera que hoje tem 10 a 25 anos, o consumo deles é todo digital. Uma pessoa, né, tem que estar na internet, isso é fato. Tem que estar, é fato. Se ela vende qualquer coisa e não está na internet, ela tem que parar e repensar isso aí. Repensar. Eu gosto muito dos exemplos do dia a dia, que é no dia a dia, num pequeno exemplo, que a gente extrapola depois. E eu vejo, por exemplo, as minhas filhas de 18 e 14 anos, elas compram muita roupa pelo WhatsApp. Outro dia, minha filha queria ir numa festa, escolheu um vestido, pediu para comprar e não sei o quê. A hora que eu fui ver, eu fiquei até assustado, eu fiquei pesquisando para ver se não era golpe e tal, porque era de um lugar, era uma loja no Rio Grande do Sul. E aí era uma mulher que se pegou, através do Instagram e do WhatsApp, se especializou. Olha que bacana, gente, para vocês prestarem atenção. Ela se especializou em venda de vestidos para menina que vai na festa de 15 anos da colega. Nicho bem fechadinho. Bem fechadinho. O negócio dela é aquele vestido legal, bom, bonito e barato para a festa de 15 anos que a menina tem que ir. E virou referência. Vende virou referência. Às vezes nem investe em tráfego, ela vende com o perfil dela do Instagram, com o conteúdo que ela produz. Com o conteúdo. Então, assim... Porque quanto mais nichado, teoricamente, você tem menos concorrentes. E ela tem uma... Aí eu fui pesquisar, que eu fiquei com medo de ser golpe. Ela tem uma loja física certinho lá em Porto Alegre, bonitinho, endereço, site, né? Eu vi lá a loja, que a loja existia e tudo. Fez o Pix, chegou em 3 dias. Foi. Exatamente, minha filha ficou feliz da vida, eu fiquei feliz da vida porque foi barato e deu tudo certo. Mas isso é pra gente entender que tem que estar em todos os canais. A questão que você falou do TikTok, dancinha e o WhatsApp tá lá. O WhatsApp é um canal de vendas. É um canal de vendas. Então, se você não responder a tempo, se você não der um atendimento legal... E se você não se dispor a ver isso, também chegar nesse lugar, então, acho que a primeira questão é, entenda que é necessário seguir para esse caminho. Então, não é, talvez eu vá ter, além da minha lógica física. Isso é mandatório hoje em dia. E aí você vai ter que se estruturar como negócio, né?
aí entra a questão da estruturação do negócio, você vai ter que se estruturar como negócio para isso. Então, o seu processo de estoque vai ter que considerar isso, de compra, o seu processo de logística para enviar vai ter que considerar isso, vai ter que ter gente para isso, e você vai ter que ter também, pegando, né, o que a gente está falando aí muito do marketing, vendas, você vai ter que ter a estrutura de pessoas para isso, né? Seja aí dentro do marketing, seja dentro de vendas. Lidar com esse desafio, né? O que o Vinícius falou é um desafio que a gente tem hoje no mercado. O marketing ele foi ficando cheio de caixinha, cheio de pedacinho, e aí às vezes ele não cabe nem dentro da empresa, mas quando você terceiriza ele também, talvez aquela pessoa que você terceirizou não tem o entendimento ainda de estratégia também, então a coisa fica solta. É importante entender também que para chegar nesses lugares, você sempre vai precisar de apoio. E aí você tem que procurar gente bacana, gente com mais experiência. Não é necessariamente gente que vai ter todas as respostas, porque ninguém tem. As respostas vão ser construídas em conjunto, né? Vai ter que mergulhar ali no seu negócio. Mas é importante entender isso. E a ajuda hoje, ela tem que sair desse lugar da receita de bolo, né? O marketing digital trouxe muito um mercado que é o mercado, vamos vender receita de bolo, né? Então, esse curso milagroso que custa R$4.000, você vai pegar esse curso aqui, você vai fazer esse curso, seu negócio vai virar... E aí todo mundo é autodidata no mercado. Todo mundo autodidata, não tem pré-requisito nenhum. Você faz aquele curso e você está faturando 100 mil por mês. Isso não existe. Abre a conta, né? Filma a conta bancária. Olha aqui. Minha conta tá pingando. 2 horas hoje de trabalho já tá pingando aqui na minha conta. Né? É por aí. Esse mundo aí enriqueceu uns ali e a gente tem que esquecer esse lugar. O que acontece é a velha história do múltiplo esforço mesmo. É uma coisa que você faz que soma com a outra, que soma com a outra, que soma com a outra. Que juntando o que o Vinícius falou, é a casa arrumada, né? Você tem que ter o negócio todo arrumado. Então, hoje em dia, para estar nesse lugar, você precisa de ajuda. Então, acho que esse é o primeiro caminho. Não queira se aventurar, porque você vai quebrar muito a cara no mercado que já não é mais o mercado lá de trás, que às vezes um autodidata conseguia desempenhar bem ali. Então, você tem que procurar uma empresa que vai te ajudar a entrar bem nesse mercado, tem que procurar um parceiro, um consultor, um mentor, ou alguém, um especialista ali que te ajude na caminhada, porque... ficou complexo mesmo. Essa é a realidade. Acho que o principal que a gente também tem que deixar claro para as pessoas é que o nível de competição é muito mais complexo. Então, por isso, você precisa de ajuda e entendendo que esse lugar estar nos lugares onde o consumidor quer que eu esteja, isso é mandatório mesmo, né? Isso é fundamental. E para fechar, essa é uma mudança de comportamento que se acelerou muito com a questão da pandemia e que não muda, né? Então, quanto de pessoas que não conheciam o Zoom passaram a conhecer e o Zoom ou qualquer outra ferramenta que faça a mesma coisa virou uma coisa que está na nossa vida, acabou, né? Quanta gente que às vezes nunca tinha feito um pedido pelo iFood, e hoje pode até não fazer tanto, mas sabe que o iFood existe. Quantas pessoas que nunca tinham feito uma compra online de supermercado, né? E descobriram fazer uma compra online no supermercado, onde você pode ganhar tempo, né? Você economiza no combustível, no seu tempo, e muitas vezes você faz uma compra mais assertiva, você estando ali sem com a ficar sua rodando listinha, aqui, tanto corredor pegando coisa que não precisa. Exatamente, do que você sendo seduzido ali no ambiente da loja. Há 2 anos atrás... É interessante você falar isso, Luciano. 2 anos atrás, eu estava conversando com uma amiga minha que foi estudar em Seul, na Coreia, ok? Coreia do Sul, né? E ela estava me mostrando como as pessoas fazem compra no metrô. Então, no metrô, ele tem um menu, enquanto você está esperando no metrô, do supermercado, e ali você já escolhe os itens, paga, e quando você está chegando em casa, a sua compra está chegando junto com você,
ok? Mas só voltando ao nosso tema e ao desafio, o que eu vejo é o seguinte, Lucas. Ao longo do meu processo acadêmico, o que eu mais ouvi é que tecnologia não é fim, é meio. E o que eu mais falo nas minhas consultorias é isso. Tecnologia não é fim. Fim em si é meio. Okay? É um canal, é mais um canal que vai te levar a melhorar seus processos, possivelmente, a conversar com o seu consumidor com muita certeza, ok? E a ser visto por quem você não era visto anteriormente. Né? Te deu essa condição de vender no Brasil todo com uma moça de vestido que está no Rio Grande do Sul e está vendendo para a filha do Luciano aqui. Né? Então, eu acredito, respondendo a sua pergunta, que a decisão da contratação de um e-commerce, a decisão de contratação de profissionais terceirizados de marketing, a internalização de profissionais de marketing, utilizando ferramentas de tecnologia, ela passa pelo entendimento do seu negócio, pelo entendimento de como a sua empresa ou a situação em que ela está preparada para receber um aparato tecnológico. O que acontece muito com os empresários é, vou colocar a tecnologia aqui e as pessoas que se adequem. Uhum. Ok? Aí a gente vê muito, né? Eu às vezes pego consultorias desse tipo, de implantação de softwares, onde pessoas antigas dentro da empresa, que antes agregavam muito, né? Profissionais antigos dentro da empresa, pedindo demissão, estresse, burnout, uma série de outras coisas. Então a apresentação dessa tecnologia, a construção em conjunto com as equipes de marketing, com a agência ou interno, com a equipe comercial, para avaliar se aquela tecnologia ela de fato conversa com o negócio do cliente. Acontece muito, a empresa tem uma dificuldade na comunicação no WhatsApp. Vou contratar um bot aqui e vou automatizar esse processo. Muitas vezes acaba piorando o processo. Você acaba afastando o cliente ao invés de aproximar, de gerar mais vendas. Então a tecnologia ela vem para ajudar, mas é aquela coisa, né? O trabalho, a organização, o processo, o desenvolvimento das pessoas tem que estar no dia a dia. Não é isso? E para sair de um ambiente físico, um negócio local e ir para a internet, planejamento estratégico e desenvolvimento de pessoas e parceiros. Na veia, processos também. Na veia. Processos, principalmente quando você fala de e-commerce. Porque uma coisa é a venda, ok? O que, normalmente, o empresário, quando vai para o e-commerce, ele quer atingir um público-alvo. Eu quero vender mais. Uhum. Tá bom, mas seu back-office está estruturado? Né? Seu estoque está estruturado. Então, lá desde o estoque até a separação, o envio, né? A expedição e a logística em si, ele não olhou nada disso para trás, mas ele quer ter um e-commerce. Sim, okay? Faz sentido. Então, e acho que assim, um exemplo que é fácil mesmo da gente entender né, reforçando a importância dessa questão do processo, é porque quando você também vai para o e-commerce aí, a experiência negativa ela tem um peso maior. Porque uma coisa é você ir numa loja que você gosta e você foi atendido por um vendedor e, de repente, pegou o vendedor num dia ruim. Aquele atendimento não foi tão legal. Se você gostar da loja, gostar da marca, você volta. Não volta com aquele vendedor. Né? Você vai num outro horário, ou se o vendedor te abordar, você fala, desculpa, vou... No online é a loja. No online é a loja. Se eu fizer uma compra e essa compra chegar fora do prazo, eu já tenho uma experiência negativa. E o que as pessoas têm que entender também é que a expectativa, né? Eu que trabalho muito essa coisa do comportamento do consumidor. Quando você vai na loja, vamos pegar roupa, que é mais simples, né? Roupa, sapatos, essas coisas. Você vai na loja, experimenta, você sai com a sacola, né? Mesmo que você não vá usar naquele dia, você levou para casa. Agora, quando eu compro ali online, eu comprei e estou confiando que aquela pessoa vai me entregar o mais rápido possível para eu poder ter essa experiência. Eu crio uma expectativa na logística. Eu crio uma expectativa na logística mesmo. E se essa expectativa é frustrada, se o produto chega errado, se o produto chega fora do prazo, se você compra um tamanho, vem outro, se ele chega amassado, se acontece alguma coisa ali no meio desse processo, você fica frustrado
e já tem esse questionamento. Não vou mais comprar. Não tem a segunda vez. Não, e quantos de nós não vou escolher outro vendedor ali? Porque hoje em dia os clientes fazem a propaganda ou a dilapidação da sua marca. Então, quantos de nós, quando vamos comprar no online, não olhamos ali, né, na abinha do lado, exatamente, os comentários, os clientes, a experiência daquele cliente no processo de compra. Tem ferramenta de venda hoje que é baseada nisso, o caso do Mercado Livre. Isso. X vendas, média de avaliação, você vai lá e compra, o cara vai. E funciona muito bem no Mercado Livre. Só que, assim, de modo geral, para todo mundo tem que ser aplicado, porque o Reclame Aqui tá aí, as redes sociais estão aí, né? O cara pode ir lá, para elogiar ninguém vai, mas para reclamar, falar mal, o cara vai mesmo. Então tem que ter esse cuidado, né? Não tem jeito. Esse cuidado tem que existir. Então, quando você vai migrar para essa questão do e-commerce, tem que pensar nisso também. Bacana, beleza. Bom, para a gente finalizar aqui, hoje a gente falou muito sobre marketing comercial. Eu preciso dar um nome para esse primeiro episódio do E-Commerce Teamcast. Queria a sugestão para vocês me ajudarem a gente definir um nome aqui para esse episódio. É a segunda pegadinha de hoje, Luciano. Não. Essa foi pegadinha. Essa é a parte da construção colaborativa aqui do negócio. Vocês vão me ajudar. Relação marketing comercial, como construir uma empresa que vende mais. O que vocês imaginam aí para a gente? Levando em consideração tudo que a gente falou, né? Chato, é difícil, né? A estratégia online depende de você. Gostei. O nome é forte, hein? Não, mas aí a gente você vai adaptando. Você vai saber adaptar. Deixa comigo. Tem muito conteúdo pra gente achar qual que é a assinatura para esse podcast aqui. Qual que é a pegada? Uma coisa que eu tenho aprendido, por exemplo, no canal, né? No YouTube, que é um negócio que é muito legal de aprendizado, né? Porque não adianta a gente só ter o conteúdo, você vai para outra ferramenta e você tem que aprender a falar ali. E então, uma coisa que eu tenho aprendido lá é trazer no título já mais a dor, um pouco da dor ali, e até também no início e no meio você vai relembrando as pessoas, ok, eu tô fazendo esse aqui, mas que dor sua eu vou resolver, né? Se você tá ali, aí ansioso, querendo saber se você começa ou não o e-commerce, se você tá aí com a sua equipe de marketing está brigando com a sua equipe de vendas e você não sabe o que fazer. Então, você levantar um pouco essas bolas, porque aí isso segura o fim da guerra marketing comercial. Acabar por com aí. Essa dor do empresário. Isso aí. Legal? É uma dor. É uma dor. Bacana, é uma dor. E eu... Falou bem aqui agora. Falou bem, então, é isso mesmo. E a turma que me ajuda no YouTube, né, que veio me falando isso, o cara do tráfego também veio me falando que ele vê lá o indicador do tempo de retenção, né? E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, aí antes de gravar o vídeo, naquele vídeo eu já escrevo que dor aqui que eu vou falar, e eu já toco nesse assunto, melhorou esse indicador de retenção. Você pega ali o sentimento dele, o cara vai continuar. É isso. Faz sentido, então vai ser isso, fim da guerra marketing comercial dentro das empresas. Bom. Bom, galera, obrigado pela audiência, né, por assistirem aí, ficar até o final. Agradecer demais aqui Luciano e Vinícius pela presença, 2 caras muito vividos aí no mercado, que eu tenho certeza que trouxeram um conteúdo muito importante, de impacto para todo mundo. Esse é só o primeiro podcast que a gente está gravando. Pretendo gravar muita coisa, trazer muito conteúdo para vocês. Então, não deixa de se inscrever no canal, E-Commerce Team. Ativa aí as notificações. Sempre que a gente tiver algum conteúdo novo, você vai receber por e-mail a notificação, no seu aplicativo do YouTube também. Então, você vai estar sempre acompanhando os nossos conteúdos em primeira mão. E se você é empresário, profissional, empreendedor de alguma forma, tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo que vai fazer total diferença para o seu negócio. Então, sejam bem-vindos e vamos juntos aí para os próximos episódios. Valeu, galera. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Prazer estar aqui. Muito obrigado. Valeu.